Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. O que eu vou abordar nesse vídeo vai ser sobre classificação de dados. Muita gente tem perguntado em treinamentos ou palestras ou então por e-mail: rapaz, onde é que está essa questão da classificação de dados? Bom, nós temos que ver o seguinte: primeiramente, você tem que instalar essa versão do Power BI Desktop de julho de 2018 para que tenha esse efeito que eu vou mostrar agora. Então vamos lá, por exemplo. Eu tenho aqui uma tabela que eu coloquei os campos ano, município, categoria, quantidade, preço e faturamento. Tá? Você sabe muito bem que por default, você pode clicar na própria coluna, ele coloca em ordem crescente ou decrescente daquela coluna, certo? Muito bem. Se você tem um gráfico como esse daqui em cima, que eu coloquei no eixo X a categoria e a quantidade nos valores, tá? Todo objeto tem um botão que é o mais opções, que é aquele reticências, onde ele te mostra aqui as demais opções. Só que tem uma delas agora mudou em relação à versão anterior. Você tem aqui a classificação em ordem crescente e decrescente, tá? De Z para A, de A para Z. Só que você não pode esquecer. No entanto, o que você vai notar aqui? Ó? Então, ó, de Z para A, de A para Z. Você vai notar que quando você clicar nesse, passar o mouse, né? Mouse over, nesse classificar por, ele vai te mostrar todos os campos que existem e aquele que está atualmente selecionado. No meu caso é a categoria que está em azul. Tá? Então se eu colocar aqui ó, em ordem categoria, né, em ordem alfabética, né? Vamos colocar aqui em ordem decrescente. Então eu escolhi em ordem decrescente. Ó, deixa eu ver aqui, ó, categoria em ordem decrescente. Tá? Se eu colocar em ordem crescente, olha o que vai acontecer. Ele vai colocar a ordem alfabética nas barrinhas. Se eu escolher aqui, ó, quantidade, tá? Eu coloquei quantidade e vou aplicar o quê? Eu quero dizer para A. Olha o que aconteceu. Tá vendo? Do maior para o menor. Como é que você vai saber disso? Obviamente, quando você abre estas opções, do mais opções, o que está em amarelinho ali, tá vendo? O amarelinho aqui é o que está ativo, ó, tá vendo? Esse está ativo, quantidade está ativa, tá? E esse aqui embaixo que tem muito mais opções em relação ao aquele lá de cima, deixa eu até diminuir um pouquinho a largura aqui para você observar melhor, ó. Bom, o gráfico, perdão, a tabela aqui já está em ordem de quantidade, né? No entanto, eu vou colocar uma outra opção aqui, ó, classificar, ó, quantidade já está setado, porque é o atual. Se eu escolher aqui ó, por preço, olha o que vai acontecer, ele colocou em ordem de preço, mas eu quero que o preço esteja em crescente. Olha lá, botou o preço em ordem crescente. Obviamente, né, você vai notar que aqui ele já colocou também aquela marquinha amarela para destacar. Vamos supor que eu coloque aqui por categoria. Tá, então, tá por categoria. Ah, Renatão, o que acontece se eu adicionar um outro campo aqui? Não tem problema. Posso pegar aqui, vou adicionar o código do produto. O código não, o nome do produto. Adicionei o produto logo após a categoria. Tá? Quando você adiciona, obviamente, esse objeto já faz parte do seu conjunto de dados aqui. Então tá aqui, ó, o nome do produto. Tá? E, obviamente, eu posso selecionar aqui ó, produto. Tá? E vou selecionar aqui em ordem decrescente. Pronto, está feito isso. Muitas pessoas me perguntam, mas e se eu renomear o campo? Então, renomear o campo, se eu colocar aqui, ó, categoria, tá? Vou dar um botão direito, vou dar um renomear. Se eu renomear aqui, eu vou colocar CAT, só CAT. O que vai aparecer aqui para você? Ó? Vai aparecer aqui no classificar, vai aparecer o nome que você renomeou, ó, CAT, de categoria, claro, né? Tá? Nos bastidores, ó, só passa o mouse aqui ó, no CAT, você vai ver que só passar o mouse, ele vai dizer qual é a origem, que é o campo categoria de dados, porém na classificação e no label aparece o CAT. Tá? Renatão, e aqui no meu, nessa segmentação de dados, é possível fazer? Claro, olha aqui, ó. Vou colocar em ordem decrescente, ó. Botei em ordem decrescente. Ah, que legal, hein? Ficou bom assim. Ficou. Então você pode aplicar isso em qualquer objeto. Posso. Se eu pegar esse gráfico, Ctrl C, Ctrl V. Vamos supor que eu coloque aqui um gráfico de anel. Tá? Eu exibi um gráfico de anel que é categorias e quantidades, né? Deixa eu só colocar os rótulos aqui para você observar do que se trata. Tem ali, vou até colocar maximizado, né?
tem aqui todos eles classificados. E um truque que dá também para fazer bem legal, olha aqui, ó, classificar por quantidade. Um truque bem legal que eu uso, quando eu uso gráficos de pizza ou gráficos de anel, muitas vezes quando a quantidade de espaço disponível não é muito grande e o valor representativo é muito pequeno, eu coloco justamente essa parte de classificação para ele rotacionar o gráfico, tá? Aí, opa, peraí, em alguns casos ele mostra, aí fica bem legal. É um truque, né? Que aí vai mais com a sua experiência de uso do Power BI, porque muitas vezes você vai ver, ó, pequenininho assim não vai aparecendo, tá vendo? O tamanho dele não fica legal, tal. Aí você pode rotacionar pela própria classificação de dados, é um truque, né? Você classifica aqui em ordem crescente ou decrescente, às vezes dá certo dele mostrar, porque o tamanho de espaço disponível entre a largura, a borda do teu objeto e do teu objeto que é o quadradão inteiro, né? E o seu objeto aqui que é o anel e também a fonte de letra, o tamanho da fonte de letra influencia diretamente no que você está tentando fazer. No entanto, se eu pegar aqui, ó, rótulo de dados e diminuir um pouquinho o tamanho do texto, ó, tá vendo? Eu diminuo o tamanho do texto, mas opa, cadê aquele lá em cima? Já não está aparecendo, tá vendo? Aí se eu colocar aqui em ordem, mudar a classificação, ó, ele apareceu. Viu o truque? Bem legal, né? Então é isso aí, classificação de dados, não tem muito mistério. Pergunta, Renatão, posso classificar uma coluna e dentro dela a outra coluna? Aqui, ó, por exemplo, ó, dentro de categoria selecionar duas colunas aqui, por exemplo, segurar com o Ctrl, ó, não dá, cara, tá? Isso aí não tem o sorte com duas ou mais condições. Aqui não dá, tá? No modo visual. Então, boa sorte aí nesse novo recurso de classificação.